Bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arque de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você para se tornar aí um arquiteto 10K. Ou seja, aquele arquiteto que consegue faturar 10 mil reais todos os meses com o seu escritório de arquitetura. Bom dia, gente! Eu quero saber quem é que tá na nossa jornada. Ontem tivemos a nossa segunda aula disponível. Se você não assistiu, corre lá na bio, entra pro grupo do WhatsApp, porque hoje às 9 da manhã teremos o segundo bônus da jornada e ele será disponibilizado lá no grupo do WhatsApp. Não vai ter outro caminho para você fazer download. E também temos a comunidade fechada para você participar, interagir, trocar com os colegas, tirar dúvidas, que eu pessoalmente estou lá. Bom dia, Jéssica, Suelen, Maurício, Tiago, Thaís, Beatriz. É isso aí, gente. Vamos chegando. Bom, a nossa live da manhã, o Desperta Arque, são sempre pílulas diárias para te levar aí aos 10K mensais, né? A um escritório que realmente cresce constantemente, que sempre tem clientes, que tá sempre avançando, né? Tudo que eu trago aqui no meu Instagram são estratégias que eu aplico no meu escritório. Só que, claro, as estratégias que deram certo, né? Porque eu tô constantemente aplicando várias coisas. Algumas dão certo, outras dão errado. E é isso aí, faz parte. A nossa evolução faz parte de tentativas, acertos e erros. É isso que faz a gente crescer. Ontem mesmo eu tava assistindo um vídeo e aí a pessoa falou assim: no início da nossa carreira, a gente tem que trabalhar pra caramba. A gente tem que trabalhar bastante. A gente tem que fazer muito, né? Fazer muito projeto, muito volume, muito volume, muito volume. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem muita gente que questiona, mas volume não é igual a qualidade, né? Quantidade não é igual a qualidade. Só que no início, gente, quanto mais experiência eu tenho, mais rápido eu chego na excelência. Melhor eu fico, né? Melhor eu me torno. Mas o tema do Desperta Arque de hoje é o caminho mais rápido para você chegar aos 10K mensais. Eu vou falar aqui duas estratégias super relevantes que você pode aplicar imediatamente no seu escritório. Fala aí pra mim quem já tem escritório e quem não tem. Quem não tem fala não, levanta a mãozinha, e quem tem fala tenho, levanta a mãozinha pra mim saber. Inclusive, quem não tem ainda, ou quem já tem, tá realmente com dificuldade de maximizar seus resultados, chegar nos 10K, avançar, vai pra jornada, porque até sábado, até domingo, você vai ter um mapa para chegar nos 10K, o mapa para abrir o seu escritório. Então, não perde essa oportunidade. É Suelen, Thaís, acabei de abrir, Thalita, Mônica, Thalita ainda não. É isso aí, gente, bora colocar tudo em prática. Bom, pra gente conseguir chegar mais rápido nos 10K, existem dois caminhos. Um caminho, ele é bem óbvio, só que ele é óbvio no que eu vou falar, assim, no que ele é de fato. Só que não é óbvio chegar nele, né? Então, muito cuidado, porque tem coisas que são óbvias pra gente, mas não necessariamente a gente sabe como aplicar, né? E a segunda é realmente, primeiro, uma mudança de mindset que a gente tem que ter com relação ao nosso escritório, em relação ao nosso negócio, para que a gente consiga aplicar. Eu vou falar quais são os dois, mas deixa eu te explicar o que é cada um, porque senão você não vai entender. A primeira maneira da gente maximizar, né, e chegar mais rápido nos 10K é eu primeiro cobrar mais caro pelo meu serviço. Isso é bem óbvio, né, gente? Só que é óbvio, porém, como é que eu executo isso? Como é que eu consigo cobrar mais caro, né? Como é que eu consigo valorizar mais o meu trabalho? Eu vou falar como fazer isso. E o segundo é entender que o nosso escritório, ele é um negócio
que tem uma série de serviços para oferecer para o cliente. E aí eu te digo, vender para um mesmo cliente é muito mais fácil do que vender para vários clientes diferentes. Gente, anotem isso. É muito mais fácil eu vender para uma mesma pessoa, né, para um mesmo cliente, do que eu vender para pessoas diferentes. Por quê? Quando eu já tenho um cliente, quando essa pessoa já é meu cliente, ela já passou pelo meu processo, digamos assim, de conquista, né? Eu já venci aquela primeira etapa, que é a etapa mais difícil. Conquistar a pessoa, gerar valor, ganhar a confiança dela, né? É mais ou menos quando a gente compra um carro. Você concorda comigo que é muito mais fácil, né? Imagina que você vai trocar de carro. Imagina que hoje você tem um carro, sei lá, um carro da Nissan, tá? Você tem um carro da Nissan hoje e você gosta desse carro. Ele é legal, ele nunca teve nenhum problema. Enfim, ele te atende super bem e você tá super feliz com aquele carro. Só que agora você resolveu que você quer mudar de carro, né? Que você quer comprar um carro maior, sei lá, um carro melhor ou um carro mais novo, seja lá o motivo. Você concorda comigo que é muito mais fácil você comprar da Nissan de novo do que de uma outra marca? Por quê? Porque você já conhece a marca, você já tem um carro da marca, você já sabe que o carro é bom. Logo, você repetir uma compra na mesma marca vai ser muito mais fácil do que se você for numa marca nova, né? Por que as pessoas que têm iPhone ficam trocando para novos iPhones? Ou compram os complementos, tipo o relógio, o iPad, o MacBook? Porque ela já tem a marca, ela já gosta da marca, ela confia na marca, então ela fica recomprando coisas da marca. Então esse é um detalhe que o arquiteto não se atém. E isso está muito ligado àquela coisa que a gente escuta. Fidelize o seu cliente, né? Trate bem, cuide bem dos seus atuais clientes. Só que tem um detalhe, não adianta eu simplesmente atender bem o meu cliente se eu não monetizar esse atendimento. Não adianta eu tratar o cliente lá, carregar no colo, se eu não tenho o que oferecer para ele. Eu tenho um mentor, que ele é muito querido, uma pessoa que eu já fiz mentorias e tudo mais. E ele me falou uma vez o seguinte: Yasmine, imagina que eu tenho todo o dinheiro do mundo para gastar contigo, para gastar com a tua empresa. Quais são os serviços que tu pode me oferecer? Na época, eu olhei para ele e pensei assim: poxa vida, eu só tenho uma coisa para te oferecer, que é o que todo arquiteto pensa: projeto, né? A gente fica muito limitado a só projeto. Eu só faço um projeto e ponto final. É só o que eu tenho para vender para o meu cliente. E aí, naquele momento, a minha ficha caiu. Dele assim: tá, mas Yasmine, eu tenho muito dinheiro para gastar contigo, né? É uma suposição. Como que eu poderia gastar o meu dinheiro contigo? Naquele momento eu entendi que eu não tinha o que oferecer para o meu cliente. Então, por mais que você atraia bons clientes, talvez você não esteja aproveitando o máximo desse cliente, não está oferecendo tudo que ele poderia comprar de você. Já parou para pensar sobre isso? Então, gente, tem duas maneiras de chegar mais rápido no 10K. A primeira delas é cobrar mais caro, e eu vou explicar agora como cobrar mais caro. Ah, Yasmine, mas eu tô começando. Gente, balela. Não vem com esse papo pra mim de tô começando. Ai, não tenho portfólio. Gente, parou esse assunto. Você vai começar do jeito certo. Vai pra jornada, assiste todas as aulas, porque você vai entender como você chega nos 10K. Quando eu comecei, eu levei muito tempo para chegar no 10K e passar do 10K. Por quê? Porque eu tinha uma barreira que eu não enxergava. E essa barreira são aqueles 4 pilares que quem assistiu a aula de ontem sabe quais são. Já vai receber um bônus super legal às 9 horas para colocar eles em prática.
E amanhã, sexta-feira, eu vou aprofundar e vou trazer todas as ferramentas que eu uso no meu escritório. Todas as planilhas, todos os manuais, tudo. Então, gente, não percam essa oportunidade. Ah, Yasmine, mas como assim cobrar mais caro? Bom, primeira coisa que chegar nos 10K é muito mais rápido e fácil do que você imagina. Porque hoje, por exemplo, no meu escritório, olha, quase não tem projetos a menos de 10K. Talvez alguns projetos pequenos sejam menos de 10K, mas 99% são mais de 10K. Por quê? Porque eu consegui, ao longo dos anos, gerar valor para o meu público, a ponto que não tem projeto por menos de 10K. Ah, mas como é que eu faço isso se eu tô começando? Você vai começar do jeito certo. Você vai pular todas as etapas que eu tive que passar, né? Porque se você tá aqui, já é uma pessoa diferente que tá realmente mudando a sua realidade, tá aqui para aprender. Mas tudo começa, gente, na nossa rede social. Porque hoje não tem outra maneira de atrair cliente senão pela sua rede social. Ou ser indicado por alguém, né? Só que quando eu falo rede social, eu tô falando em você fazer anúncios, eu tô falando em você fazer posts diariamente ou quase diariamente, né? Site, gente, eu diria assim, ó, site não é uma coisa que você precisa ter agora. Você tem que estar no Google Meu Negócio, né? Que é estar lá no Google com o endereço, pode ser o endereço da sua casa mesmo, do seu home office. Mas você precisa existir para que a coisa aconteça, né? Tem que sair do casulo, tem que sair do buraco. E aí você tem que começar a mostrar na sua rede social o seu olhar. Porque o que difere o cliente contratar a Yasmine ou o cliente contratar a Ana? É o nosso olhar, gente. Não tem outra coisa. E isso nos torna tão únicos que o cliente paga o preço que for. Porque ele nunca vai conseguir olhar como a Yasmine olha. Ele nunca vai conseguir olhar como a Ana olha. Percebe? É isso que faz o seu projeto valer mais. Valer 10K, 20K, 30K, 100K. É o seu olhar. Mas como é que você quer que o cliente enxergue o seu olhar se você não mostra o seu olhar para as pessoas? Olha que interessante. Teve uma época, eu já fiz milhares de testes nas redes sociais, né? Tinha uma época que eu postava só projeto, tinha uma época que eu postava muito vídeo, tinha uma época que eu mostrava os projetos por dentro, né? Eu já testei várias coisas. E eu digo para vocês, aquilo que mais funciona é você mostrar o seu projeto, explicando ele. Ou se você estiver na obra, explicar o porquê que você fez daquela forma. Por que você escolheu aquelas cores? Por que você montou o mobiliário daquele jeito? Mostra os detalhes que você pensou. Quem acompanhou os stories ontem viu que eu mostrei uma cozinha, né? Eu ainda vou mostrar até o final da semana toda aquela casa. Quando eu posto uma foto na rede social, por exemplo, de uma cozinha, a pessoa vai olhar e ela vai pensar, legal, achei bonito. Só que não cria conexão com ela. Primeiro, porque ela pode pensar, ai, é bonito, mas nossa, deve custar muito caro. Nossa, deve ser muito difícil de executar. Nossa, não tem espaço na minha casa para isso. Ela pode pensar várias coisas e se desconectar de você. Quando você posta, por exemplo, como eu fiz ontem, a cozinha, e vai mostrando o ambiente, né? Olha, aqui eu tenho uma ilha, a gente pensou desse jeito, por tal motivo. Eu usei a cor tal, coloquei o puxador assim para combinar. Aqui a gente tem gaveta, aqui tem o forno, aqui tem micro-ondas. Quando eu crio um diálogo, o cliente se aproxima. Ele pensa, opa, acho que eu posso chamar ela e perguntar para ela. Será que dá no meu espaço? Quanto é que custa? Como é que funciona? Será que eu consigo comprar isso aqui na minha cidade? Você abre a possibilidade de conversa, né? Porque o cliente, ele sempre tem um certo distanciamento do arquiteto.
Eu não sei, alguém em algum momento criou um distanciamento dos arquitetos com relação às pessoas, né? Como se o arquiteto estivesse num pedestal e como se ninguém pudesse chegar perto, como se tudo fosse muito caro. Então, quando eu abro esse diálogo, eu aproximo a pessoa de mim. Ou porque ela acha que o jeito que eu falo é parecido com ela, ou porque ela percebe que não é tão complexo aquele projeto e ela pode ter na casa dela. Quando eu mostro o porquê que eu faço algo, né? Quando eu mostro a minha maneira de decorar, ontem, por exemplo, eu ambientei uma casa. Quando eu mostro o meu jeito de ambientar, porque, gente, cada um de nós vai fazer de um jeito diferente, né? Se eu colocar vocês em um ambiente onde tem uma mesa de jantar e falar, cada um de vocês aqui vai montar um arranjo nessa mesa. Cada um de nós vai fazer de um jeito diferente. Um vai botar um vaso, outro vai botar uma bandeja, outro vai colocar um colar. Cada um de nós vai pensar de um jeito diferente. E é isso que nos torna únicos na arquitetura. E quando eu mostro o meu olhar, o cliente se aproxima. Ontem mesmo eu já tive pedidos de orçamento, só porque eu mostrei aquele projeto, mostrei o ambiente. E aí, quando esse cliente se atrai pelo seu olhar, pelo seu jeito de pensar, pelo seu jeito de projetar, gente, ele paga o preço que for. Ele vai pagar, porque ele não consegue te comparar. Ele não consegue ter comparativo. Só que eu só consigo isso quando eu me mostro, né? Então, para quem tá começando, não tem obra ainda para mostrar, não tem problema. Eu conheço uma série de arquitetos que não executa obra, que não faz obra, que não vai no cliente e que mostra os seus projetos do computador mesmo. Né? Mostra, abre a tela do computador e começa a explicar. Mostra tendências, mostra referências, explica, fala, mostra. Isso é o que faz você cobrar mais caro. Esse é o primeiro ponto, tá, gente? Mas tem o segundo, que é eu oferecer vários serviços para um mesmo cliente. Esse é o maior potencial que você tem para vender mais. Por quê? Como é que é o processo de compra? Né? A pessoa, ou ela recebe uma indicação sobre você, então alguém fala para ela, segue a fulana, que a fulana vai fazer o projeto, eu acho que tu quer. Tá. A pessoa começa a te seguir. Gente, dificilmente o cliente liga sem saber quem nós somos, tá? Dificilmente. Por mais que ele seja recomendado por alguém. Por quê? Porque ele vai primeiro te procurar na rede social. Ele primeiro quer saber como é que você é, que cara você tem, como é que você fala, será que ele gosta? Ele primeiro vai ver se ele gosta de você. Né? Por que vocês estão aqui comigo e me acompanham? Porque eu sou familiar para vocês em algum ponto da vida de vocês. Né? Ou eu falo do jeito que vocês gostam, ou vocês gostam dos meus projetos, ou vocês gostam do meu conteúdo. Nós somos familiares, ou eu tenho os problemas que eu já passei, vocês também já passaram, e aí vocês se identificam. Sempre teremos algum ponto de contato para estarmos em contato. Então o cliente, ele vai entrar na rede social, ele vai querer te conhecer primeiro. Depois que ele começou a te acompanhar, ele vai começar a observar se você é a pessoa que ele quer contratar. Então ele vai olhar uma imagem, ele vai olhar o stories, ele vai ver você falando e vai observar se faz sentido para ele. Depois que começa a fazer sentido, e aí quanto mais você gera valor e cria conteúdo na rede social, mais rápido acontece essa conexão. Porque pensa só, a pessoa começou a te seguir hoje, né? E você posta uma vez por semana. A pessoa não vai ficar te acompanhando se ela não tiver o que olhar. Né? Ou por acaso vocês ficam olhando o Instagram que não faz postagem? Não, vocês deixam de seguir. Então, por isso que eu tenho que estar sempre postando, para a pessoa estar sempre me acompanhando. E aí o processo de aproximação acontece mais rápido, porque se a pessoa recebeu uma indicação sobre você, ou descobriu você na internet, começou a te seguir e você passa uma semana postando,
em uma semana, você já se tornou alguém familiar para ela. E aí, ela vai te pedir um orçamento. Quando ela te pede um orçamento, você vai para uma próxima etapa, que é gerar valor, né? Então, você vai conversar com ela, vai explicar o seu trabalho, vai mostrar o porquê que você faz assim, assado, vai apresentar o orçamento, tal, e vai fechar o projeto. Vocês concordam comigo que fazer todo esse processo é muito mais demorado do que vender para essa mesma pessoa que já passou por isso? É muito mais rápido e muito mais fácil, é menos energia, né? Menos tempo vender para a mesma pessoa. Yasmine, mas como é que eu faço para vender para a mesma pessoa? O primeiro ponto é você entender as necessidades do seu cliente. E aí, amanhã, inclusive, na aula da jornada, você vai entender como definir seu público, seu nicho, todas essas ferramentas. Aí eu vou mostrar uma ferramenta que eu uso. Mas, partindo do pressuposto que você já sabe disso, a gente tem que definir quem é o nosso cliente, né? O que eu quero vender para ele, o que ele gosta. E o mais importante é entender quais são as necessidades do meu cliente. Então, por exemplo, uma pessoa que quer uma casa num condomínio, quais são as necessidades que ela tem? Projeto da casa, né? Projeto de interiores da casa, contratação da mão de obra, acompanhamento da obra, compra de imóveis soltos, orçamentos da obra, ambientação da obra. Olhem quantos serviços eu falei em uma coisa só na casa, né? Vamos pegar um apartamento. A pessoa pode querer fazer uma repaginada, ela pode querer fazer uma reforma, ela pode querer fazer o orçamento da reforma, ela pode querer a compra de decorações, ela pode querer, orçamento já falei, né? Ela pode querer acompanhamento da montagem, ela pode querer que alguém contrate para ela os profissionais, ela pode querer que alguém acompanhe os profissionais de montagem, ela pode querer alguém que faz a montagem das decorações, faça a ambientação. Então, observa quantos serviços eu posso oferecer para um mesmo cliente. E aí o segredo não é você oferecer tudo de uma vez só. É você oferecer aos poucos para o mesmo cliente, né? Então, por exemplo, quando você vai comprar um carro, quais são as propagandas que eles colocam na TV? Eles colocam a propaganda do carro com o valor mais barato, né? Mais em conta. Então, por exemplo, Ford K, agora a Ford até foi embora, né? Ford K a 40 mil reais. E aí você olha aquele anúncio e pensa, nossa, o preço tá bom. Você chega na loja e o Ford Ka de 40 mil reais, ele não tem nada. Ele não tem direção, ele não tem ar-condicionado, ele não tem, sei lá, aquele negócio que abre e fecha os vidros. Ele não tem nada disso. É o carro básico. E aí você começa a olhar o carro e aí você, mas eu quero botar a direção elétrica. Eu quero colocar o ar-condicionado. Eu quero aí que os vidros fechem sozinhos. Eu quero colocar o multimídia, né? E aí a gente começa a colocar mais itens do que a gente foi para comprar. Por quê? Porque a fábrica de carros entende as necessidades do cliente, né? Então ela entende que o cliente ele quer um carro, mas tem o cliente que quer o carro com tudo que tem direito, tem o cliente que quer o carro mais básico, tem o cliente que quer o carro intermediário. Então, quando eu paro para pensar quais são as soluções que eu posso oferecer para o meu cliente, eu posso ir oferecendo as soluções aos poucos. Então, o cliente foi lá, te chamou, eu tô pensando em reformar minha casa. Tá bom, faz um orçamento do projeto da reforma. Passou o orçamento, a pessoa fechou, fez o projeto, legal. Depois que fez o projeto, fala para ela assim, olha fulano, eu também posso orçar para você o mobiliário. Né? Posso ir lá nas lojas, fazer os orçamentos, te entregar as possibilidades. Assim, como fui eu que fiz o projeto, eu sei analisar os orçamentos, vai lá e cobra mais tanto para fazer os orçamentos. A cliente contratou os móveis.
Olha, fulano, eu posso ir lá lá no seu apartamento, na sua casa, fazer algumas visitas para acompanhar a montagem. Te cobro mais tanto. Terminou a montagem. Olha, fulano, agora eu posso ambientar a casa para você. Eu levo algumas decorações, deixo tudo lindo do jeito que estava no projeto lá quando a gente começou. Vai lá e vende mais a ambientação. E aí percebe que talvez um projeto que custou, sei lá, 10 mil reais a reforma de uma casa, ele vai terminar em 20. Porque você vendeu várias outras coisas para a mesma pessoa. Né? Então, isso que a gente chama de vender várias vezes para a mesma pessoa, a gente chama de escada de serviços ou... agora fugiu a palavra. Escada de serviços ou venda de recorrência. Ou seja, eu vendo várias vezes para a mesma pessoa. A recorrência, ela é mais algo que eu vendo todos os meses, né? Mas, por exemplo, se o cliente te chamou para repaginar a sala dele, você pode oferecer uma consultoria só para ir lá na casa, olhar com ele e falar: olha, eu acho que aqui a gente podia botar um painel na parede, esse sofá poderia trocar a cor para tal, colocar um tapete aqui, né? Fazer tipo uns croquis, umas referências só. Tá, fez a consultoria. Agora você pode oferecer um projeto. O que você acha da gente fazer um projeto desse ambiente? Vende o projeto. Agora, o que você acha da gente ir juntos nas lojas comprar as decorações e as peças? Cobra para ir com ele. Agora, o que você acha de eu montar para você? Sabe? Aí é uma escadinha, gente. Imagina que o cliente está aqui e você vai levar ele até aqui. É nesse percurso aqui que eu acelero o meu faturamento e os meus 10K com uma única pessoa. Faz sentido, gente, para vocês? Isso que eu falo da escada da recorrência também tem nome de esteira de produtos, né? Na verdade, são vários serviços que eu tenho dentro do meu escritório para suprir todas as necessidades do meu cliente. Você disse que fecha o projeto de interiores junto com o arquitetônico. Nesse caso, você já oferece os dois juntos? Somente os outros que você vai oferecendo posteriormente? Então, dependendo do cliente, eu ofereço junto, tá? Como é que eu avalio se eu ofereço os dois ou não? Tem clientes que chegam para você claramente e dizem assim: eu gostaria de fazer o projeto da minha casa. E aí você pergunta: tá certo, você gostaria de fazer a casa e o interiores, né, o mobiliário junto, ou você gostaria de fazer só a casa? E a pessoa vai dizer: ah, não sei, eu nunca tinha pensado, né, pode ser, qual que é a diferença e tal. E aí ela vai te dar uma abertura para você provar para ela o porquê que é importante fazer os dois juntos. Agora tem pessoas que elas vão reagir e vão falar: não quero interiores, eu quero só a casa. E aí vocês vão primeiro vender a casa, depois vocês vão, em um segundo momento, oferecer o interiores. Por quê, gente? Porque às vezes a pessoa tem uma barreira de confiança, né? Ah, eu não sei se eu vou gostar desse arquiteto, eu não sei se eu nunca contratei um arquiteto, eu não sei se eu vou me identificar, não sei como é que vai ser. Então faz o projeto da casa para a pessoa, porque aí ela vai começar a se aproximar de você, vai criar confiança. E aí, quando você, por exemplo, apresentar a casa, aí é que é o momento que você oferece o interiores, né? Num segundo momento. Então fui lá, apresentei a casa. Agora você fala: o que você acha da gente agora pensar como é que ela vai ficar por dentro, né? Então tem que cuidar o time do cliente. Porque às vezes o cliente, ele só não te conhece o suficiente. Mas claro que a gente também tem que sempre ter argumentos para vender, né, gente? Não dá para só oferecer e esperar que o cliente feche. Por exemplo, um argumento muito forte para vender os dois projetos juntos é o seguinte: é você mostrar para ele a importância que vai ter o interiores, a economia que ele vai ter na obra dele,
né? Porque uma coisa é eu fazer uma casa onde eu vou, por exemplo, colocar tomadas em tudo que é parede, porque eu não sei como é que vai ser o layout interno e nem o mobiliário. Outra coisa é eu já pensar o mobiliário no lugar certo. Aí eu já tenho uma boa economia de tomadas, interruptores, iluminação, né? Então eu tenho que ir provando para o cliente o porquê que o interiores é tão importante. Uma coisa que aconteceu já comigo, a cliente contratou a arquitetura da casa de um outro profissional, arquiteto inclusive, fez o projeto e aí me descobriu e me contratou para fazer o interiores. Quando eu olhei a planta da casa, eu vi que a distribuição era muito ruim. Mas muito ruim. Ruim em que sentido? Não tinha espaço para nada. Tinha ambientes que eram gigantescos e os ambientes principais, como cozinha, sala de estar, jantar, não tinha espaço para nada. E era uma casa grande. E aí a cliente me falou assim: olha, Yasmine, o meu sonho é ter uma cozinha que tenha uma ilha bem grande, com aqueles gavetões, assim, aqueles gavetões bem grandes. Eu queria ter 2 carreiras de gavetão. De gavetão não, aquelas gavetas fininhas, né, mas bem grandes. E aí eu falei pra ela assim: fulana, não tem espaço. Na sua ilha não cabe nada de gaveta. Vai caber umas gavetinhas bem pequenas. Naquele momento ela ficou muito frustrada. Então, esse é um argumento que eu uso. Eu digo assim, olha, quando a gente pensa o interiores junto com a residência, você vai ter certeza que vai ter espaço para tudo que você espera em uma casa. Né? Talvez você queira uma geladeira grande, uma cervejeira, uma adega, né? Um fogão a lenha. Se eu não pensar junto, não vai ter espaço depois. E aí imagina só, você vai construir toda a casa, o investimento vai ser o mesmo, só que você não vai conseguir ter aquilo que você deseja. Imagina só, ter uma casa pronta que custou a mesma coisa se tivesse sido pensado interiores junto, só que agora não dá mais, né? Não tem como quebrar a casa toda. Então eu tenho que trazer, né, pro cliente a realidade que vai acontecer. E aí nesse momento ele pensa 2 vezes em não fechar, né? Ele acaba fechando os 2 juntos. Só que antes eu não fazia essa análise na frente do cliente. Eu simplesmente falava para ele: eu trabalho com projeto residencial, trabalho com interiores também, mas eu não oferecia, eu não explicava o porquê daquele serviço, né? Mesma coisa o orçamento. Olha, fulano, você gostaria que eu fizesse os orçamentos para você, né? Por exemplo, marmoraria, mobiliário. Porque como eu que fiz o projeto, eu sei as especificações técnicas, né? Eu sei qual é a diferença de um mobiliário para o outro. Eu posso orçar para você, você vai ficar mais seguro e eu te passo os valores. Posso facilitar, né? Você não vai precisar sair e ir em várias lojas para fazer isso. Olha o tempo que você vai perder. Então, gente, nós temos que pensar o nosso escritório como se a gente fosse um polvo, né? Eu posso abraçar várias necessidades de um mesmo cliente. É tipo quando a gente vai comprar uma passagem aérea. A gente entra no site, a gente faz o quê? Compra uma passagem, né? Só passagem. Depois que a gente comprou a passagem, uns dias antes da viagem, a gente recebe um e-mail para fazer um upgrade de poltrona. Não, agora nem é upgrade ainda, agora é para marcar a poltrona, né? Porque a gente não pode nem escolher a poltrona mais. É um absurdo. Então você compra aleatório, não sabe onde você vai sentar. Depois você recebe um e-mail para você pagar um pouquinho para escolher a sua poltrona. Depois que você escolheu a sua poltrona, você recebe um outro e-mail para pegar uma poltrona maior, fazer mais um upgrade. Quando você senta no avião, passa lá o carrinho e te vende um lanchinho, né? E aí aquela passagem que você pagou, sei lá, R$500, quando você desceu do avião já custou R$1.000. Por quê? Porque você foi comprando os complementos, né? Por quê? Porque é uma necessidade que talvez você tenha. E o nosso cliente também tem as necessidades dele. Então tenta mapear aquilo que você percebe que poderia oferecer para o cliente
que ia facilitar a vida dele e que você poderia ganhar em cima disso, né? Cobrar por esse serviço. E aí, automaticamente, você vai aumentando o seu faturamento em um mesmo cliente. Nunca tinha pensado dessa forma, sempre oferecia sem explicar, às vezes o cliente nem fechava. Exatamente, gente. É muito engraçado, mas pra nós é óbvio, né? Pra gente é muito óbvio que se eu fizer uma casa e o interiores junto, vai ser melhor. Tipo, né? Eu vou resolver tudo, vou controlar tudo, vou planejar melhor tudo. Só que o cliente não tem essa percepção, gente. A gente sempre tem que partir do pressuposto que o cliente não entende nada. Que o cliente, tipo assim, é analfabeto na arquitetura. Por quê? Porque aí eu sempre vou explicar mais, detalhar mais o que eu tenho que falar. E aí você não peca pelo excesso. Você não peca pela falta, né? Pela falta de informação. Porque ninguém vai comprar algo que realmente não gere valor para ela. Ninguém vai comprar, né? A menos que eu veja que aquilo realmente vale a pena. Pensa só, por que tem pessoas que pagam 30 mil reais num sofá e tem pessoas que pagam 3? Vocês realmente acham que aquela pessoa que pagou 30 mil reais, ela só pagou porque ofereceram para ela? Não. É porque ela viu um valor naquele produto para pagar 30 mil reais. E aí ela paga, ela não cogita, né? Então, esse é o olhar que a gente tem que ter. E se o cliente estiver com tanta pressa que quer receber logo o arquitetônico, não tem problema. Vocês podem começar pelo arquitetônico, adiantem o arquitetônico, definam o layout, definam os eletros, definam tudo que o cliente quer. Porque o que acontece? Quando a gente vende os dois projetos juntos, a gente faz o briefing da casa e a gente também faz o briefing do interiores. Claro que não com tanta profundidade, mas eu já converso sobre o interiores com o cliente. Eu já digo, na cozinha, o que não pode faltar? Né? Ah, você quer torre com os eletros? Não, pode ser diferente. Quer máquina disso, máquina daquilo, máquina daquele outro. Quer gaveta, quer porta lixo, porta isso, porta aquilo. Já faz esse briefing inicial com o cliente. E aí você já projeta a casa com essas informações. Certo? E aí você, de certa forma, você também consegue amarrar melhor o cliente, né? Porque aí você fala para ele, não, eu vou fazer os dois projetos meio que simultâneos. E aí você se organiza aí para dar conta. Mas é bem bacana porque aí você vende dois projetos para uma pessoa só, né? A dificuldade de gerar valor para uma pessoa, conhecer ela, gerar um relacionamento, né? Porque demora, né, gente? Não é assim do dia pra noite que a gente constrói relacionamento com as pessoas. Ela vai lá, ela vai te acompanhar, aí ela vai entrar em contato, você vai conversar, vai fazer uma reunião, daí ela vai pensar. Esse processo de compra, não diria que ele é demorado, mas ele é um processo, às vezes leva uma semana, 2, 3. Então, quanto mais eu vendo para a mesma pessoa, maior é o meu lucro, menor é o meu esforço. Né? A gente sempre tem que pensar como é que eu posso ter mais lucro com menos esforço. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto para chegar mais rápido. Mais lucro, menos esforço. Quanto menos eu preciso convencer mais pessoas para comprar de mim, mais eu vou ter lucro, mais rápido vai ser o meu 10K, o meu 20K, meu 30K. Certo, meus queridos?